Muito boa noite, amigos do Vale dos Sinos. Essa região colonizada por alemães, estamos nos aproximando do bicentenário da colonização alemã no Rio Grande do Sul. E tenho nesse segundo episódio uma pessoa muito importante. No desenrolar da nossa entrevista hoje à noite, você vai conhecer quem é Daniel Gewehr. Ele hoje é responsável pelo Museu de Sapiranga. Daniel, boa noite aí para o pessoal que está nos assistindo. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo e espero poder contribuir um pouquinho aí com a nossa conversa de hoje. O que me impressiona é a humildade desse rapaz. Esse rapaz é professor na FACAT, foi professor passou pelo Duque, pela Escola Genuíno Sampaio. Então eu creio que ele hoje, pelo que ele escreveu, pela tese dele sobre os muckers, eu creio que seja a maior autoridade no assunto hoje em Sapiranga. Ele está responsável por organizar o nosso Museu Municipal, Adolfo Evaldo Lindemeyer, e creio que com o desenrolar desse ano, no ano que vem, quando nós estaremos completando, no dia 2 de agosto de 2024, 150 anos da Batalha dos Muckers, eu acho que vai ter um bom trabalho pela frente para o Daniel poder apresentar para a população de Sapiranga e dos arredores. Lembrando a vocês, hoje é lua cheia, no mês de agosto de 2023, teremos duas luas cheias, e a segunda vai acontecer no dia 31, que é a chamada Lua Azul, e hoje comemoramos, quem sabe não é comemoração, vamos estar passando pelos 149 anos do massacre dos muckers. Então, Daniel, quem é Daniel Gewehr? Bom, quem é Daniel Gewehr, né? Daniel Gewehr é um sapiranguense nativo da terra dos mucker, professor, né? Hoje eu sou professor universitário. A minha formação, né, eu sou graduado em História e Geografia também, tenho mestrado e doutorado em História e realizei 2 estágios de pós-doutorado também na área de História, né? Como já foi mencionado anteriormente, né, além de ocupar hoje a função de diretor de Patrimônio Histórico e Museu aqui da Prefeitura Municipal de Sapiranga, eu também sou professor do mestrado em Desenvolvimento Regional da FACAT, onde eu trabalho com temas sobre patrimônio, questões de gênero, raça, etnia, né? Enfim, é por esse campo que eu circulo atualmente, né? E no meu processo de formação, desde o tempo lá do mestrado, do doutorado, eu me ocupei do tema dos mucker, né? Que foram inclusive tema tanto da minha dissertação de mestrado, quanto da minha tese de doutorado, que é intitulada Pelos Caminhos de Jacobina, Memórias e Sentimentos Ressignificados, né? Na tese, exatamente, eu procuro fazer uma análise, né? Por que não dizer talvez um levantamento de tudo aquilo que ao longo de mais de um século se produziu, se escreveu, se publicou de uma forma geral em diferentes meios, inclusive no cinema, com 2 filmes, inclusive, na imprensa, ou seja, tudo aquilo que foi dito, né, sobre Jacobina Maurer, sobre Genuíno Sampaio, sobre as pessoas envolvidas em ambos os lados, tanto do lado dos mucker, quanto daqueles que desempenharam importante papel como inimigos, né, como aqueles que lutaram contra os mucker, né? Então eu procurei analisar, e exatamente essa é a proposta de hoje, falarmos um pouquinho, né, sobre qual seria uma avaliação possível do episódio dos mucker, da personagem Jacobina Maurer, do personagem Genuíno Sampaio, que lugares que esses 2 personagens centrais ocupam e que avaliação talvez que a gente pode fazer passados aí 149 anos do desfecho do conflito, né? E a data hoje ela é simbólica, né? Eu diria que ela é uma data hoje não de comemoração,
mas uma data de rememoração, ou seja, uma data que nos leva a pensar de forma crítica sobre o passado, não apenas da nossa cidade, porque eu gosto sempre de enfatizar que o tema Mucker, ele não é história de Sapiranga, ele é a história do Brasil, é a história do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque foi um dos mais importantes conflitos socio-religiosos que aconteceu especialmente no contexto do século XIX no Brasil imperial. Então, a ideia hoje é nós falarmos um pouquinho, sobre as possíveis leituras e que avaliações que a gente pode fazer sobre esse episódio dos Mucker. Bem, Daniel, vamos voltar então a 149, 150 anos atrás. Você imagina a fauna e a flora nos arredores do Morro Ferrabras, em poucos momentos depois do início da colonização? Imagina as árvores, imagina os pássaros, os animais nativos da nossa cidade. Creio que hoje a gente vislumbra ter esse morro verde com árvores bonitas, mas o desmatamento ocorreu nas gerações passadas. Simplesmente tiravam o mato nativo para plantar mandioca, para plantar milho. E eu sei que foi muito difícil para os primeiros colonizadores abrir esse caminho. Eu sou descendente da 7ª geração dos irmãos que abriram o caminho no meio do mato em Nova Hartz, que foi conhecido como Picada Hartz. Mas aqui em Sapiranga, a gente sabe que os colonos eles eram radicais. Eles se uniam e não deixavam ninguém entrar ou sair. Então a história aconteceu, entende, como deveria acontecer, porque algumas pessoas foram radicais demais. Então eu te pergunto agora, pergunta principal para ti, Daniel Guevara, hoje. Devemos nos orgulhar do episódio dos Muckers ou nos envergonhamos? Por favor, responda a pergunta. Bom, essa pergunta talvez não seja tão fácil de ser respondida, mas como historiador e como pesquisador da história do movimento Mucker, eu te diria que talvez nenhuma nem outra. Não devemos nos envergonhar e também não devemos nos orgulhar daquilo que aconteceu na antiga colônia alemã de São Leopoldo. E eu gosto de dizer isso porque o conflito que se instalou no interior da colônia alemã de São Leopoldo, a partir de 1868, e protagonizado pelo casal Maurer, por uma líder religiosa, Jacobina Maurer, que lia e interpretava a Bíblia em alemão para aqueles que assim se sentiam convidados a frequentar a sala da casa dela, naquilo que nós chamávamos de cultos domésticos, e também aqueles que buscavam no Ferrabras ajuda junto ao seu marido, o João Jorge Maurer, conhecido como curandeiro. Os Muckers são resultado de circunstâncias, essa discussão ela já foi bastante discutida pela historiadora Janaína Amado, uma das precursoras dos estudos acadêmicos sobre os Mucker, mas não querendo aqui tornar o debate assim talvez acadêmico demais, a gente pode dizer com toda certeza que o movimento Mucker, sem dúvida alguma, ele foi de certa forma o resultado de um certo, ou não apenas um certo, mas de um abandono no qual estas pessoas que moravam aqui, especialmente ao pé do Morro Ferrabras, e que buscaram reorganizar as suas vidas do seu jeito. Entretanto, esta forma de procurar reorganizar a vida, buscando enfrentar as dificuldades no campo econômico, as dificuldades no campo da saúde, as dificuldades no campo religioso e de outras tantas ordens, fez com que muitas pessoas vissem com maus olhos aquilo que aconteceu no Ferrabras. E a partir desse momento é que se instala um clima de conflito. Ou seja, aqueles que vão se tornar adeptos de Jacobina e de João Jorge Maurer e que assim vão ser conhecidos como Mucker,
que traduzido do alemão significa santarrão, fanático religioso, né? Beato, ou seja, um termo com significado bastante negativo, com significado pejorativo, e ao que tudo indica teria sido utilizado pela primeira vez no ambiente da colônia pelo próprio pastor evangélico luterano, o pastor Weber, que teria utilizado o termo Mucker para se referir ao grupo que estava se organizando no Ferrabras em torno da pessoa da Jacobina. Então, a partir desse momento, se instala aqui na colônia um clima de adversidade entre dois grupos. Então, quem estava certo e quem estava errado? Essa pergunta ela é muito difícil de ser respondida. Por quê? Estariam os Mucker praticando algo errado? A história nos faz pensar que não. Por quê? Porque no momento em que essas pessoas estão buscando enfrentar os seus problemas, as suas adversidades, sem com isso ameaçar ou atacar ninguém, penso que não há problema algum. Entretanto, o que ao que tudo indica que aconteceu aqui, foi de que aquelas pessoas, ou muitas pessoas, que não concordavam com o que estava se organizando no Ferrabras, começam a atacá-los. E no momento em que eles são alvo de ataque, naturalmente eles começam a se defender. E com isso se instala na colônia um ambiente de conflito, né? Então eu penso que não se trata de uma questão apenas de nos envergonharmos ou de nos orgulharmos, mas de avaliarmos quais foram as circunstâncias que levaram a esse clima de confronto e de desrespeito às diferenças. Perfeito, Daniel. Então, creio que pode ter surgido um certo ciúme dos pastores da época, até mesmo dos médicos daqui, porque o Jorge Maurer, ele era conhecedor de ervas, ele era quase um homeopata, correto? Uhum. Então, eu sei que muita gente hoje ainda usa essa técnica, tem muita gente que está doente, eles procuram a homeopatia porque ela é menos agressiva ao corpo humano. Já a Jacobina Maurer, provavelmente depois da consulta com o Jorge, ela pedia para fazer uma oração com as pessoas da colônia, correto? Então, as orações pentecostais geralmente são efusivas, elas são explosivas, entende? Então, pode isso ter sido a base do conflito principal, o ciúme do pessoal da cidade com o pessoal do morro? Com certeza, né, esse estranhamento, né, de muitas coisas que aconteciam no pé do Morro Ferrabras levaram a esse clima de desconfiança, né, de estranhamento, e cito inclusive mais um elemento que reforça isso que tu já mencionaste. Ao que tudo indica, a Jacobina, né, costumava, né, dentro do culto doméstico realizado na casa dela, pedir para que os presentes fizessem uso de uma prática conhecida como a prática do ósculo. O que significa a prática do ósculo? Um beijo na boca. Só que um beijo na boca sem nenhuma conotação sexual ou sem nenhuma conotação de amor de homem e mulher, né? Mas um beijo com uma conotação de afeto. Entretanto, dentro do contexto cultural da colônia, pensemos nós, há 149 anos atrás, o que ou como esta comunidade percebia a prática de um beijo na boca. Se hoje talvez nós fôssemos em um determinado templo religioso, em um determinado lugar, e nos disséssemos, agora todos os irmãos se deem um beijo na boca. O que talvez nós pensaríamos sobre isso? Talvez ficaríamos chocados com isso. Então esse estranhamento com determinados comportamentos, com determinadas práticas, na minha interpretação, exatamente foi algo que alimentou e que serviu de certa forma como um verdadeiro combustível para que as coisas tomassem o rumo que tomaram no Ferrabras. Denota então um grande preconceito, provavelmente, que aconteceu na época. Hoje a gente vive aqui, as famílias que aqui se estabeleceram, as práticas domésticas, elas passavam de geração para geração.
Então na minha casa era comum as vizinhas visitarem minha mãe, visitarem meus avós, para falarem da vida uns dos outros. É a prática da fofoca. Então os casamentos iam se perpetuando assim, o pessoal se reunia para tomar um chimarrão ou um chá e acabavam falando mal das pessoas e muitas vezes até inventavam histórias, certo? Sobre a Jacobina, entende? E alguns até mencionavam ela como uma prostituta, uma mulher leviana. Tu imagina, então, foi boa a tua colocação, tu chegar num templo hoje e as pessoas realmente estarem se beijando. A palavra de Deus diz que a gente é conhecido quando a gente ama os nossos irmãos. Então, eu imagino a cena, na luz de um lampião, um incauto, uma pessoa que nunca tivesse participado desses cultos, vai lá pela primeira vez e presencia essa cena. Imagina um comentário, ele corre, vai falar para o seu vizinho, o vizinho vai falar para as comadres vão falar para os seus parentes. Daqui a pouco toda a cidade estava sabendo dessa história e tu sabe que o telefone sem fio, tu vai tocando a história de um para o outro, lá no fim, entende, depois de 10 pessoas, já perdeu completamente a veracidade. Então, eu imagino assim, ó, Daniel, que deve ter sido muito difícil para eles se estabelecerem aqui, certo? Já pelas promessas, por exemplo, de colonização, a Jacobina, primeiro, e o Jorge, eles estavam estabelecidos em Hamburgo Velho, correto? Uhum. Então vieram aqui para crescer, para se desenvolver. E eu te pergunto assim, o que foi o ápice nessa situação que geralmente a gente pergunta o que gerou o conflito, qual é que foi o estupim, entende? Qual foi a situação que fez com que os colonos chamassem o exército para intervir na situação contra os muckers? Bom, essa pergunta ela é bastante complexa, né? E ela mereceria uma resposta bastante ampla, né? Mas eu vou procurar, de certa forma, assim, sintetizar um pouco, talvez os principais elementos que na minha leitura foram decisivos para a explosão do movimento, né? Porque esse movimento ele começa a se desenhar, como eu já disse antes, desde 1868. Mas 1873 e 1874 que a coisa realmente, vamos usar entre aspas, a coisa pega fogo no Ferrabras, né? E quais foram os fatores que levaram por exemplo, a chegada do exército imperial, né? Eu diria que é uma série de fatores, mas talvez um dos elementos que a gente não pode desconsiderar no caso dos Mucker é o fato de que Jacobina é uma mulher, né? Os estudos mais recentes apontam muito para isso. Nós não podemos desconsiderar o fato de que a imagem da Jacobina, como tu bem disseste, a Jacobina começa a ser vista como uma prostituta, como uma mulher de índole duvidosa, que se deitava nos matos com vários homens casados. Inclusive há uma discussão sobre será que ela teria ou não traído o próprio marido e teria tido um amante, né? Quer dizer, existem muitas especulações, né, sobre a trajetória, sobre o comportamento de Jacobina. E eu te digo, sem dúvida alguma, que são estes comportamentos ou estes questionamentos sobre o comportamento da Jacobina e principalmente também, né, toda a rivalidade que se instala, difundida especialmente pelos padres católicos e pelos pastores luteranos, o ranço que se cria em São Leopoldo em relação aos farmacêuticos, porque muitos colonos não vão mais a São Leopoldo para buscar ajuda médica, todo um turbilhão de questionamento da posse legal das propriedades coloniais aqui em função da lei de terras de 1850 que começa a acontecer, porque a maioria desses colonos não tem o documento que comprova a posse legal, ou seja, eram pessoas que tinham comprado, como se diz hoje em dia, comprado a propriedade de boca. E eles não conseguem comprovar essa propriedade, a posse. Só uma perguntinha. Então, peraí, Daniel, tu está falando um fato novo que provavelmente eu e a maioria dos espectadores não conheciam. Estavam de olho nas terras dos Muckers? O pessoal estava cobiçando essas terras? Talvez a questão não seja simplesmente os outros cobiçando a terra dos Mucker.
Até porque digamos assim, os proprietários de terra que compraram terras aqui nas imediações do Ferrabras vão enfrentar problemas de comprovação da posse legal da terra. Dentre eles, mucker e não mucker. O que se instala é um verdadeiro conflito, né? Ou melhor, quase que uma histeria coletiva. Por quê? Porque essas pessoas elas começam a temer a perda da única coisa que eles têm, que é a sua propriedade. Então veja bem, é uma série de ingredientes que criam um clima de tensão, um clima de medo, né? De angústia, de perder a terra, né? De abandono, até mesmo de miséria, né? Porque nós temos que levar em consideração um aspecto que já era apontado pela Janaína Amado na tese dela. A grande parte dos mucker são pessoas que têm uma condição socioeconômica menor, inferiorizada, em relação aos outros, especialmente em relação àqueles que moravam no centro da colônia, né? Não estamos com isso querendo simplificar e dizendo, os mucker eram os pobres e os não mucker eram os ricos. A coisa não é tão simples. Mas quer dizer, há uma série de fatores que começam a se juntar. E aí é que vem exatamente a ação do Estado, né? Quer dizer, a coisa chega a tal ponto em que vizinhos se odeiam de tal forma que as acusações entre eles, né, de roubo, de saques, de assassinato de animais, né, quer dizer, se torna algo tão grande que é necessária a intervenção do Estado. E é aí que surge a figura do Coronel Genuíno Sampaio, que é uma das figuras controversas na história até hoje. Bom, Daniel, então, imagina a situação. Hoje, se faltar açúcar, minha esposa diz às 10 horas da noite, Marcos vai até o Ipiranga e pega um açúcar. Ou um remédio, nós temos várias farmácias que trabalham dia e noite. Sapiranga está bem servida de farmácias, de lojinhas de açaí e pessoal vendendo o teto solar para economia de energia. Mas naquela época não tinha nada, tinha pouquíssimos armazéns. Então eu creio que até os donos dos armazéns se negavam até a fornecer alimentos e víveres para esses muckers, já postulando alguma, como é que eu vou dizer, uma desistência, querendo mandar eles embora daqui, não querendo mais que eles morassem aqui. Mas aí, chegou o Genuíno Sampaio, chegou com os soldados, e os muckers, eles eram armados nessa época? Bom, essa construção dos muckers, né, munidos de armas, canhões e tudo mais, não passa de uma grande fantasia, né? Ao que tudo indica, os estudos apontam para o fato de que os armados, vamos dizer assim, eram os inimigos dos mucker. Entretanto, a gente não pode desconsiderar o fato de que os mucker eram grandes conhecedores da geografia local. E por isso que eles tiveram grande vantagem, inclusive, nas operações bélicas aqui. Né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que o Coronel Genuíno Sampaio, quando chega com seus soldados aqui, eles não conhecem nada da região. Tanto que eles vão precisar buscar ajuda numa figura bem conhecida na região na época, que é a figura do Pedro Serrano, que é Pedro Schmidt. Né? Conhecido assim como Pedro Serrano em função das suas atividades de tropeirismo de gado para os campos de cima da serra. E o acampamento do Coronel Genuíno Sampaio, ao contrário do que as pessoas pensam, não ficava aqui no Ferrabras. Ele ficava lá onde hoje é o centro da cidade, onde hoje é a farmácia Panvel. Naquela esquina, né, de frente, né, a parada ao comércio do Pedro Serrano, é que as tropas do Genuíno instalaram acampamento. E foi lá, inclusive, que o Coronel Genuíno Sampaio vai ser assassinado, né, no dia 20 de julho de 1874. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que ele vai morrer aqui no Ferrabras, né, onde se localiza a estátua dele. Ao contrário, onde hoje nós temos a estátua do Coronel Genuíno Sampaio, ali se localizava a residência de Jacobina e de João Jorge Maurer. Assim como a cruz da Jacobina,
que fica localizado ali em meio às matas do Ferrabras, simboliza o local onde Jacobina vem a ser assassinada no dia 2 de agosto, por isso que estamos aqui hoje, né? No dia 2 de agosto de 1874, quando ela é encontrada após, né, praticamente 2 semanas vivendo escondida no meio do mato com outros 16 Mucker. Né? Então, quer dizer, é importante a gente avaliar um pouquinho, né, sobre... os Mucker eram armados, possivelmente eles possuíam algumas armas e era inclusive muito comum na época colonos terem espingardas, inclusive para espantar gambás, por exemplo, que atacavam o galinheiro durante a noite, né? Mas não que os Mucker compraram armas para guerrilhar. Essa é uma visão distorcida, com toda certeza. Eu te pergunto, Daniel, foi covardia? Soldados armados contra um grupo de colonos defendendo as suas casas, as suas famílias? Eu creio que a maioria dos cidadãos sapiranguenses sempre tiveram essa dúvida. Inclusive, já pela segunda vez, a estátua de Genuíno Sampaio é decapitada lá. Então tá me falando que o cara não morreu em batalha. O fato interessante para quem vê as estátuas em praças públicas, geralmente quando tem uma estátua de alguém sobre um cavalo, e esse cavalo está com uma pata para cima, é sinal que a pessoa morreu em virtude de ferimentos durante a batalha, correto? E quando o cavalo está com os 2 pés erguidos, é sinal que ele morreu em batalha. Então, o Genuíno Sampaio não foi um herói? Opa, espera aí, tem alguma coisa errada aí, né, Daniel? Nós temos a escola, o Colégio Genuíno Sampaio, onde eu estudei, onde meus filhos estudaram, onde a minha esposa estudou. Nós temos a Avenida Coronel Genuíno Sampaio, aqui é uma homenagem a um possível herói, e nós temos aqui no Amaral uma pequena travessa com o nome de Jacobina, nem é Jacobina Maura, está escrito, é Travessa Jacobina, Rua Jacobina. Eu vou perguntar então, Daniel, os nossos legisladores do passado cometeram um erro? É contigo. E só para complementar, e somente em 2005 a construção da estátua da Jacobina lá na pracinha, na entrada da cidade. Então veja bem, houve sim um processo de construção de um herói. E quem deveria ser o herói após o desfecho do conflito em 1874? Naturalmente, o Coronel Genuíno Sampaio. Por quê? Porque é ele que vai ser glorificado como o pacificador da colônia alemã. Né? Eu gosto de dizer que não existem, ou não deveriam existir, nesta história de forma especial, nem heróis, talvez nem vilões. Por quê? Assim como Jacobina, durante muito tempo, até pouco tempo atrás, foi considerada a única vilã e, portanto, culpada, responsabilizada por tudo que aconteceu aqui, e o Coronel Genuíno Sampaio glorificado e transformado como o único e verdadeiro herói, eu digo que está na hora da gente retirar o título de vilão e de herói. Por quê? Porque Jacobina atuou dentro de um contexto que precisa ser compreendido. Se ela cometeu erros ou não, como saberemos? Quais são os elementos que nos permitem avaliar de uma forma mais aprofundada o que de fato aconteceu no Morro Ferrabras? Assim como também, simplesmente colocar a figura do Coronel Genuíno Sampaio como a figura do único vilão, me parece também equivocada. Por quê? Porque o Coronel Genuíno Sampaio, no contexto da época, ele está desempenhando o papel de um coronel do exército. E ele foi designado para liderar uma tropa de soldados para pacificar uma região que estava em conflito. Excessos aconteceram? Certamente, e talvez de ambos os lados. Entretanto, eu gosto de deixar mais claro isso. Estes colonos os colonos Mucker estavam em desvantagem. Eles eram menor número.
Eles estavam em situação de inferioridade e, consequentemente, foram eles que foram atacados muito mais do que aqueles que os atacaram. Só que a forma como se construiu a imagem do herói na época colocou o genuíno como o único herói. Então não é de nos espantar que nós tenhamos uma escola com o nome de Genuíno, uma rua importante no centro da cidade, e somente muito posteriormente, no século XXI, que nós vamos ter uma travessa, a Travessa Jacobina, ou a estátua da Jacobina Maurer em 2005. Por quê? Porque já faz parte de uma nova etapa, de um novo contexto, onde a comunidade está reavaliando o que de fato aconteceu. Então eu penso que a gente não deve mais pensar em heróis ou bandidos, mas sim no resultado de uma série de circunstâncias. Bom, Daniel, eu te confesso que tu me surpreendeu aqui e com certeza está surpreendendo muitas pessoas que vão assistir esse vídeo. Então, pelo que tu colocou aqui, os muckers não foram ninguém mais do que defensores das suas casas, que fizeram das suas enxadas lanças, entende? Utilizaram suas ferramentas de trabalho para se defender de um exército armado que queria calá-los. É uma situação complicada. Eu gostaria de voltar contigo um outro dia aí para a gente discutir o pós-morte de Jacobina Maurer, dos muckers, para a gente poder discutir sobre aquele monumento que foi colocado lá no ano de 2009, onde os descendentes alemães pediram perdão para os descendentes dos muckers. Quero te dizer que eu tenho um amigo na cidade de Pareci Novo, Thiago, pai da Alice, do Bruno e do Pedro. Eles são Maurer, eles são descendentes diretos. Então eu cheguei a comentar sobre essa entrevista, eles ficaram ansiosos, eles querem vir a Sapiranga, querem conhecer um pouquinho mais da história, mas eles estão temerosos, entende? Porque não sabem qual é a reação das pessoas ao saberem que eles são descendentes. Eu creio que foi muito bom esse esclarecimento que tu me deu hoje. Se tu me permite a gente continuar, já deu 32 minutos na nossa entrevista hoje, para a gente não se alongar. Aqui para frente, daqui a um mês, 2, a gente voltar aqui de novo e falar essa pós-história dos muckers. Pode ser, Daniel? Com certeza. E eu gostaria só de encerrar deixando uma última mensagem, né? Enfatizando a ideia de que Jacobina precisa ser interpretada, precisa ser lida no contexto no qual ela viveu. Sem dúvida alguma, Jacobina ultrapassou as fronteiras daquilo que era desenhado como um papel de uma mulher do século XIX. E exatamente por isso que ela pagou um preço muito caro, que foi com a sua própria vida. Mas sem dúvida alguma, eu penso que como historiador eu tenho que dizer isso. Jacobina desempenhou um papel fundamental numa comunidade que vivia, sem dúvida alguma, num grande desamparo, não apenas religioso, mas social, econômico, né? E ela ocupou esse lugar de líder. E exatamente por ser uma liderança feminina numa sociedade conservadora e machista do Rio Grande do Sul do século XIX, ela teve que pagar um preço muito alto. Então nós temos que parar, né, de simplesmente colocar ou de reproduzir velhas imagens que colocaram a Jacobina, né, como a única responsável por tudo aquilo que aconteceu aqui na antiga colônia de Sapiranga, né, na colônia alemã de Sapiranga. Então, mas a gente volta a falar sobre esse processo de reavaliação do Memorial da Reconciliação de 2009, né? Acho que esse tema rende muita coisa ainda. E eu agradeço pela oportunidade. Foi muito especial essa nossa entrevista de hoje. 3 perguntas para encerrar. Daniel Gewehr, se você fosse presidente da República do Brasil, qual seria a sua principal ação? Bom, a minha ação imediata seria tornar os professores os profissionais melhor pagos deste país, para fazer uma verdadeira revolução cultural
na sociedade brasileira. Perfeito. E se Daniel Guiver fosse um pesquisador, um cientista, qual é que é a área que você atuaria? Qual é que seria o que você deixaria para a humanidade? O que você pesquisaria? O que você realmente batalharia para dar para a humanidade? Justiça social. É o que nós mais precisamos no momento. Daniel Guiver, a última pergunta. Se hoje fosse o teu último dia sobre a face da Terra, o que farias? Passaria parte do dia no alto do Ferrabras observando toda a maravilha que é o mundo. Esse cara me deixou impressionado. Uma ótima entrevista, uma pessoa sensacional. Eu conhecia ele de anos atrás, ele foi professor do meu filho Maicon, mas confesso que eu estou muito satisfeito. Eu creio que vocês também vão ficar satisfeitos. E a história é muito bom de ser lembrado e nada melhor do que alguém que fala com o coração. Obrigado, Daniel Guiver. Obrigado vocês que estão nos assistindo. Tenham uma boa semana, um bom mês de agosto. Que Deus nos abençoe e a gente volta daqui uns dias. Abraço a todos, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado por estarem conosco. Dá um tchau aí, Daniel. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e espero ter contribuído um pouquinho para a gente pensar sobre a trajetória humana na Terra e sobre as possibilidades de a gente reavaliar as coisas erradas que aconteceram no passado, aprendendo com elas para que a gente não as reproduza mais. Muito obrigado.